Meus irmãos, nós podemos ver palavras bem duras do nosso Deus com relação à cidade de Nínive, nessa profecia. Podemos ver também o alívio que o Senhor promete aos seus, aqueles que foram atribulados pelo reino da Síria e a sua capital, Nínive. Nós devemos nos perguntar se nós podemos dizer sinceramente que Deus é bom, que Deus é uma fortaleza para os seus santos. Nós vivemos num mundo de angústia, aflições, lágrimas. O mal nos cerca e nos ataca por todos os lados. Nós vemos os ímpios prosperando, nós vemos os bons sendo silenciados, às vezes de maneira brutal. Vemos o bem sendo chamado, acuado e condenado como se fosse mal. E por outro lado, nós vemos o mal sendo vendido como se fosse algo bom, se fosse o bem. A liberdade de expressão e crença, ela tem sido substituída pela censura politicamente correta, pela moral, a moral, tem sido substituída pela devassidão. E o belo e agradável tem sido substituído pelo feio e de mau gosto. Busca-se hoje e orgulha-se do avanço nas ações e nas atitudes mais baixas, mais mesquinhas e mais vulgares, que certamente fariam uma prostituta de algumas décadas atrás ficarem coradas de vergonha. Em meio a tudo isso que acontece, como nós vimos na liturgia, na escola teológica, os ataques à família, os ataques ao casamento, os ataques à igreja. No meio de tudo isso, como que nós viveremos? Como que nós podemos ter fé e podemos ter esperança? Ou em que nós teremos fé e teremos esperança? É isso que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, no livro do profeta Naum, capítulo 1, verso 7, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: O Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Somente até aqui. Curva a sua cabeça, vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai, tem compaixão de nós, teus servos. Vivifica-nos, Senhor, pela Tua palavra. Que possamos encontrar na Tua palavra e sermos guiados por ela, encontrarmos a rocha de fortaleza da nossa vida, para que não desanimemos aos ataques brutais do mundo que nos cerca, que não desanimemos em vermos tanto mal progredindo, prosperando, e aquilo que é bom, aquilo que nós sabemos que é bom, aquilo que a Tua palavra diz que é bom, sendo acuado, sendo perseguido, sendo condenado como vil, como ultrapassado. Ajuda-nos, Senhor, a não nos desesperarmos com relação às nossas famílias, com relação aos nossos lares, à nossa igreja. Ajuda-nos a confiar em Ti e no meio desse mundo de tormento, estarmos firmes e confiantes na Tua graça e misericórdia, estarmos firmes e confiantes em Cristo Jesus e na Sua obra salvífica e na Sua promessa de que nenhum de nós seria deixado para trás. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio, Senhor, é o que nós te pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, Nínive, a cidade que nós vimos, era a capital, era o centro vital do poder da Assíria, do Império Assírio. Um povo violento, um povo dado a guerras, dado a invasões e sendo cruéis com as nações que eles conquistaram. Eles eram cruéis dominadores. Após o Reino do Norte
ter sido devastado pela Síria. Os irmãos lembram, depois que Salomão morre, o reino de Israel é dividido entre o reino do norte e o reino do sul. E após o reino do norte cair para a Síria, o seu rei quis também atacar o reino do sul, o reino de Judá. Na última semana, nós vimos a história da enfermidade mortal e da cura e da ação de graças do rei Ezequias, conforme Isaías capítulo 38. Ele era rei de Judá, rei no reino do sul. E aquele episódio que nós vimos, que nós expomos a respeito da sua enfermidade e da sua cura, ele aconteceu paralelo à invasão da Síria, que trouxe julgo e terror para Judá, expandiu do reino do norte o seu domínio para também o reino do sul. Foi imposto um pesado tributo para o povo, a tal ponto de que o rei Ezequias ele teve que tirar ouro do tesouro real e teve que tirar ouro do próprio templo do Senhor para pagar esse tributo do rei da Síria. Mas ele não estava satisfeito com isso, como nós sabemos que o mal nunca se satisfaz. E o rei assírio, então, o Senaqueribe, ele envia Rabsaque para destruir Jerusalém. Nós podemos ter uma ideia da impiedade e da afronta ao Senhor, da maldade dos assírios, se nós observarmos um pequeno trecho lá no segundo livro de Reis, no capítulo 18, onde esse cara de nome bonito aqui, Rabsaque, ele chega para confrontar o povo de Israel. E ele fala no hebraico e os porta-vozes do rei, eles dizem o seguinte: olha, não fale para todo o povo, fale somente para nós, que nós vamos levar a mensagem para o rei. E aí, nesse contexto, é que o porta-voz do rei da Síria diz o seguinte: o porta-voz, no entanto, respondeu: vocês pensam que o meu senhor enviou essa mensagem apenas para vocês e para o seu senhor? Ele quer que todo o povo ouça, pois quando cercarmos esta cidade, eles sofrerão junto com vocês. Eles ficarão tão famintos e sedentos que comerão as próprias fezes e beberão a própria urina. Então o porta-voz se levantou e gritou em hebraico: ouçam esta mensagem do grande rei da Síria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane. Ele jamais será capaz de livrá-los de meu poder. Observem, não deixem que ele os convença a confiar no Senhor, dizendo: certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade jamais cairá nas mãos do rei da Síria. Ele confrontou não somente o reino, não somente o rei, não somente o povo, mas ele confrontou principalmente o Senhor de Judá, o Deus de Judá. E aí o rei Ezequias vai e procura, como nós falamos semana passada, ele sempre procurava Isaías, e vem a palavra do Senhor para Isaías. O Senhor livra o povo judeu do domínio assírio. Isso sem Israel guerrear. Israel não precisou pegar em armas para isso. Nós lemos isso no capítulo seguinte, no capítulo 19 de 2 Reis, que diz o seguinte: e assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: seus exércitos não entrarão em Jerusalém, nem dispararão contra ela uma só flecha. Não marcharão com escudos fora de suas portas, nem construirão rampas de terra contra os seus muros. O rei voltará à terra dele pelo mesmo caminho pelo onde veio. Não entrará na cidade, diz o Senhor. Por minha própria honra e por causa do meu servo Davi, defenderei esta cidade e a libertarei. E o que aconteceu? O texto continua: naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento da Assíria e matou 185 mil assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu para a sua terra. Voltou para Nínive e ficou ali. E ficou aguardando o próximo juízo do Senhor, que é o que o profeta Naum narra, que é quando o reino da Babilônia cai para cima da Síria e a destrói.
Nós devemos notar, irmãos, que Deus já havia usado a Síria para punir o seu povo, o reino do norte. Mas até mesmo nisso, a Síria falhou, pois conforme Isaías 10, no verso 5, nos diz, ela usou de crueldade desmedida. Ela estava sendo utilizada por Deus como uma vara para disciplinar o seu povo. Mas ela não satisfeita em ser uma vara, ela foi como aquele taco de beisebol lá do Negan, do Walking Dead. Ela foi forjada com arame farpado e ela feriu com muita crueldade o povo de Deus. Ela havia assolado e levado cativo o reino do norte, que era Israel. O profeta Naum, e não somente ele, Jeremias, Abacuque e Sofonias, todos eles habitando no reino do sul, eles foram testemunhas do mal que os assírios fizeram ao reino do norte. Nós, falando em Nínive, a Síria, Nínive, capital da Síria, nós devemos lembrar do profeta Jonas. Ele havia profetizado cerca de 100 anos antes desse episódio o juízo de Deus contra Nínive. Naquela oportunidade, Deus concedeu arrependimento e misericórdia à cidade de Nínive. Mas, assim como muitos de nós em nossas vidas, não tardou para que essa cidade e a nação inteira retornasse à idolatria, à violência e à arrogância, praticando o mal. Aquela que outrora fora utilizada como vara de Deus contra Israel, agora foi prenunciado que iria cair. A profecia de Naum é sobre a destruição futura de Nínive, que receberá então a vingança do Senhor pelos males que cometeu. O seu livro, seu pequeno livro de 3 capítulos, pode ser dividido em 2 partes. Na primeira parte, nós temos um cântico de exaltação ao nosso Deus, Deus zeloso, Deus vingador, que protegerá Israel dos seus inimigos assírios, onde permeiam promessas de paz a Israel e ameaças terríveis à Assíria. Assim nós aprendemos nessa parte sobre a ira e a misericórdia do Senhor, porque o profeta nos relembra da bondade e do poder de Deus, como do seu zelo e da sua ira, que são santos. Lembra também, no verso que nós veremos, o verso 7, o cuidado que o Senhor tem para com os seus. E ali nós estamos incluídos nesse cuidado como igreja do Senhor, como Israel de Deus. Na segunda parte do seu livro, de forma vibrante, como nós lemos na liturgia, e num ritmo muito vivo, com descrições quase sonoras, como diz um teólogo, Naum profetiza a ruína do Império Assírio. São descritas a destruição de Nínive, com imagens do cerco, da tomada e da ruína da cidade. O profeta, ele expressa tanto o alívio quanto a alegria daqueles que outrora foram oprimidos pela Síria, agora com a queda da cidade má. Naum, quem é Naum? Tudo que nós sabemos sobre o profeta encontra-se nesses 3 pequenos capítulos. No verso 1 diz que ele nasceu, ou que ele profetizou, em Elcos, mas até isso pouco ajuda, porque não se sabe com certeza onde que ficava esse povoado. Então Naum é um ilustre desconhecido para nós, mas está aqui no nosso cânon sagrado. Seu nome é interessante, Naum significa conforto. E é essa a ideia até mesmo da mensagem de hoje, um conforto numa vida que é assolada, que é assombrada, que é ameaçada pela grande Nínive, pela grande Assíria. Certamente essa profecia ela ocorreu antes de 612 a.C., porque foi nessa data que os aliados medo-babilônicos atacaram e destruíram Nínive, por meio de uma figura muito conhecida nossa, que é o rei Nabucodonosor. A queda da Síria, diz John MacArthur, ela ocorreu exatamente como Deus havia profetizado.
E isso é maravilhoso para nós, porque quando nós encontramos uma profecia sendo cumprida, a nossa fé é fortalecida. E quando em meio a essa profecia é falado sobre o cuidado, o consolo que Deus tem com o seu povo, nós sabemos que isso é verdade, porque nós comprovamos a queda da Síria, a queda de Nínive. O verso 7, meus irmãos, que nós estudaremos, ele encontra-se no hino do profeta, onde a justiça de Deus é louvada. Certo teólogo afirma que para que os contemporâneos do profeta Naum não recebam uma impressão errada de Deus, como se ele fosse amedrontador e austero, Naum enfatiza agora 3 verdades confortadoras referentes ao nosso Deus. Eu concordo com Charles Spurgeon, quando ele afirma que nesse verso, no verso 7, nós topamos com uma ilha num lago tormentoso de Naum. Tudo é calmo nesse versículo, embora o contexto inteiro seja abalado por uma tempestade. Tempestade essa de profecias e de destruição e de morte e de dor. Essa não deixa de ser a nossa realidade, meus irmãos. Estamos em um mundo tormentoso, em constante tempestade, principalmente contra os filhos de Deus e contra a igreja. Eu quero traçar um paralelo entre este verso de Nínive e a profecia de Nínive e a nossa realidade, diante do mundo em que nós vivemos. Eu quis observar aqui tanto a certeza da condenação da nossa Nínive, do nosso mundo secular, do nosso mundo de trevas, do nosso mundo que jaz no maligno, quanto apresentar consolo e conforto para nós, principalmente para os pais da nossa igreja, para o desenvolvimento dos seus filhos, para as futuras gerações da nossa igreja, conforto e consolo de que Deus, Ele é e continua sendo bom, de que Ele é o nosso único refúgio, nós cantamos isso, Ele é nosso refúgio e fortaleza, e de que Ele conhece aqueles que são seus e protege esses que são seus. Meus irmãos, nós vemos homens e mulheres em todas as esferas de poder, em todas as esferas da comunicação, em todas as esferas do ensino e em todas as esferas da mídia, vociferarem as suas ameaças contra os cristãos e contra a liberdade religiosa. Nós precisamos compreender que se não enforcam crentes antes de serem retiradas as suas liberdades. Não vai haver uma forca para um cristão antes de que as nossas liberdades sejam retiradas. Nós precisamos compreender que não se fuzilam filhos de Deus antes de que estes sejam silenciados. Ninguém vai fazer um mal em escala maior contra os cristãos enquanto as nossas vozes não forem silenciadas. E é justamente isso que o mundo quer fazer. Nós temos hoje o nosso Rabsaqué gritando ao redor dos muros da nossa igreja, dizendo: não confiem no que a Bíblia diz, não confiem no que o pastor de vocês dizem, não confiem que o Senhor vai livrá-los de nós. Vocês vão ter que se adequar, vocês vão ter que dançar a dança que o mundo está dançando. E mediante isso, nós precisamos encontrar um refúgio, uma fortaleza e um consolo. E é em Deus que nós encontramos isso. Meus irmãos, nós estamos vivendo a velha fábula do sapo na panela. Se você pegar a água e esquentar e jogar um sapo nessa panela de água quente, ele vai imediatamente saltar para fora da panela. Vai receber, sim, uma queimadura, outra, mas não vai morrer, porque ele vai encontrar um calor muito forte. Mas como que nós estamos sendo tratados? Nós estamos sendo cozinhados, nós estamos sendo cozidos. O calor está aumentando ao nosso redor e quando nós dermos conta, nós podemos morrer queimados.
O que ocorre hoje é que nós estamos a ponto de morrermos cozidos, mas ao invés de nos levantarmos e nos erguermos, levantar as nossas vozes, dobrar os nossos joelhos em confiança ao nosso Deus, que pode muito no meio das aflições que nós estamos passando e outras maiores que estão se desenhando, nós estamos, ao invés disso, suspirando pelo calorzinho agradável e gostoso, mais calorzinho do caldo demoníaco, ao qual nós estamos sendo cozidos e consumidos, estamos recebendo temperos do mundo nesse caldo, estamos achando que tudo isso é igreja, que tudo isso é verdadeiro, que tudo isso está bom, que a panela está muito agradável. Por que vocês estão fazendo barulho? Deixa o pessoal lá de fora, nós estamos aqui, está legal. E quando nós vermos, nós vamos estar silenciados, vamos estar acuados e vamos estar entregues à mercê de homens maus. Assim, nesses tempos difíceis, é importante nós lembrarmos constantemente de 3 verdades absolutas a respeito de Deus. A primeira delas é que o Senhor é bom. A segunda delas é que o Senhor serve de fortaleza, de refúgio para cada um de nós no dia da angústia. E a terceira é que Ele, o nosso Deus, conhece todos aqueles que confiam nele. A minha oração é que o Senhor console, que o Senhor conforte e encoraje aqueles que têm já discernido os nossos dias maus, para que não venham temer, para que não venham se desesperar, para que não fiquem acuados diante do inimigo, para que não temam pelos seus filhos, mas que se agarrem em Deus e continuem marchando rumo a Jerusalém celestial. Mas a minha oração também é que o Senhor desperte aqueles que dormem, aqueles que, estando no mundo, têm amado o mundo e vivem mais como cidadãos de Nínive do que cidadãos do reino. Que o Senhor, nosso Deus, nos auxilie nesta noite. Meu primeiro ponto: em primeiro lugar, nós precisamos sempre lembrar a mais básica das verdades sobre Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Nós lemos no verso 2, o Senhor é Deus zeloso, cheio de vingança e ira. Vinga-se de todos os que a Ele se opõem e reserva a sua fúria para os seus inimigos. Parece uma contradição falar que Deus é bom diante de um quadro de tanta violência e ira. O cristianismo atual tem emasculado a igreja. O cristianismo atual, o cristianismo paz e amor, ele bebe mais de filosofias pagãs do que da Bíblia Sagrada. Ele crê mais na bondade do homem, que quer ser mais santo e mais amoroso que o próprio Deus, que quer ser mais santo que a palavra de Deus revelada. Os homens hoje dizem, não, calma, não é bem assim. A gente não pode falar sobre esse Deus vingativo e esse Deus irado. Deus é amor. Vamos dançar ao redor do arco-íris. O crente é floco de neve dos nossos dias. Ele acha estranho palavras nas Escrituras como as que nós lemos. Zeloso, cheio de vingança e ira. Ou reserva sua fúria para os seus inimigos. O crente moderno, ele tem sido esbofeteado pelo mundo, mas ele crê que ao chamar o mal de bem, ao chamar o injusto de justo, ao chamar o ímpio de irmão, ele está oferecendo a outra face. O crente hoje, você pode ver, ele não pode ouvir a respeito de um famoso que morreu, que ele já quer colocar o cara no céu. Para o crente hoje basta você morrer que o cara está salvo. E se você diz, não, mas espera aí, eu não posso dizer que ele está ou não está no céu, mas observem a vida do cara. Foi uma vida totalmente contra as Escrituras. Quem é você para julgar? Quem é você para julgar?
Você quer colocar todo mundo no inferno? Disse, não, eu só não quero botar todo mundo no céu, porque no céu só vão aqueles que confiam e crêem e dependem da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E eles frutificam por meio do Espírito Santo, frutos que eu não estou vendo na vida dessas pessoas que vocês querem botar no céu por toda a lei. Eu temo que muitas pessoas vão encontrar essas pessoas famosas, esses artistas na glória, mas do outro lado da glória, em meio a trevas, choro e ranger de dentes. O crente atual, ele acha que o mal, ele é somente uma injustiça social. O mal é só falta de oportunidades. Para o crente Nutella, todos os caminhos, eles levam a Deus. Mas qual Deus? Não interessa, não importa. Qualquer Deus, qualquer caminho, tudo vale, porque eles repetem a cantinela de Satanás, que Deus pode ser adorado e alcançado e encontrado conforme os nossos gostos e os nossos próprios esforços. E eles creem que se todos derem as mãos e orarem um Pai Nosso, ou vai lá uma Mãe Nossa, né? Porque tem um movimento feminista aí que é Deus, Pai, isso é imposição patriarcal, né? Não é bem assim. Como é que um homem pode salvar uma mulher? Esses seres viventes falem, né? Então, se derem as mãos e orar, todo o mal vai desaparecer. Vamos fazer um minuto de silêncio, vai tudo ficar bem. Irmãos, o mal está aí. Basta você abrir os seus olhos. O mal é um inimigo feroz. O mal do mundo, ele não é passível de correção ou de arrependimento. E será um dia destruído pelo nosso Deus. Veja, o mal existe e Deus continua sendo bom. Veja, o mal existe e Deus não está indiferente para o mal. Ele está sendo paciente e está deixando que se acumule, que se avomule a medida para despejar então a sua ira. O mal finalmente será julgado e será destruído, e isso, meus irmãos, será a obra da imensa bondade do Senhor. Nós temos que entender que o Senhor ser bom significa que Ele vai destruir o mal. É isso que os antigos livros, os antigos filmes, as antigas histórias nos mostravam. Hoje nós admiramos bandidos no cinema, nos livros. Eles fazem o anti-herói. Mas antigamente nós líamos e gostávamos de ver quando o bem triunfava. E o bem vai triunfar. E o mal vai receber o que merece. Justamente porque é bom que o mal seja destruído. E Deus, Ele é bom, é imutável e jamais permitirá que o mal triunfe. Nós vemos como é imensa a bondade do Senhor ainda no verso 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Nós estudamos um pouco desse verso nesta manhã. Aprendemos então, meus irmãos, primeiro que Deus, Ele é gracioso. Por quê? Porque Ele refreia a sua ira. Para quê? Para que todos tenham a oportunidade de se arrepender. E isso é bondade. É o nosso testemunho, meus irmãos. Foi assim, debaixo da paciência de Deus, que nós não recebemos aquilo que nós merecíamos, mas recebemos a graça e a misericórdia de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. O puritano Matthew Henry diz o seguinte: Deus é um Deus de misericórdia infinita, e a misericórdia é lembrada em meio a toda essa ira. Enquanto Deus está falando e revelando o despejar da sua ira, ainda há sempre uma ponta de misericórdia. Enquanto a ira não for completamente derramada, os primeiros ais, as primeiras taças da ira de Deus são parte da sua misericórdia para fazer com que alguns ainda acordem. Contudo, nós aprendemos também que aqueles que não se arrependerem experimentarão a ira daquele que o verso de Naum diz que é grande em poder.
Note, ao culpado, Deus não tem por inocente. Nós vimos de manhã, Cristo recebeu a culpa de todo o Filho de Deus. Deus não passou o pano, mas Ele pegou a nossa culpa e transferiu e puniu em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não estão em Cristo, resta a totalidade da sua culpa e resta o cálice da merecida ira. E isso é imensa bondade. Vivemos numa sociedade, meus irmãos, que mata milhões de bebês nos ventres das suas mães e chama isso de direito à saúde. Chama isso de direito da mulher. Enquanto isso, choram a morte de borboletas no Cazaquistão. Que sociedade é essa? É uma sociedade que chora a punição de um assassino, enquanto despreza a dor da vítima e da família do assassinado. É uma sociedade que aplaude o adultério. É uma sociedade que incentiva que nós devemos fazer tudo para sermos felizes. Bate palma para a imoralidade. Trocam a causa pela consequência das coisas. Nós encontramos a extrema bondade de Deus em saber que Ele julgará e condenará o ímpio. Lemos no verso 6, quem pode resistir à sua indignação? Quem pode sobreviver à sua ira ardente? A sua fúria queima como fogo e os montes desabam em sua presença. A gente tem que ler essas coisas com um pesar no coração, com alegria no coração, divididos, temos que ser afetados por essas coisas. Irmãos, nós temos fechado os olhos para o mal que nos rodeia, mas devemos abrir os olhos, devemos prestar atenção e veremos como o ódio, ele é incentivado e ele é disseminado contra nós cristãos diariamente. Diariamente na internet nós vemos ameaças e apologias de tratar os crentes na ponta do fuzil. Nós vemos diariamente pedidos, ameaças, clamores e desejos por linchamentos, mortes, estupros e coisas semelhantes. E todo mundo acha isso bonito. É bonito desejar que uma cristã seja estuprada. Mas se chamar alguém de gordo na internet, aí é discurso de ódio. Aí não dá, aí tem que censurar, vamos banir a sua conta. Saber que há uma fúria do nosso Deus sendo acumulada para que um dia a sua justa indignação desabe sobre os seus inimigos. Eles são inimigos de Deus, eles nos atacam porque nós somos dele. Aos seus inimigos é estar sim diante de uma imensa bondade do nosso Deus. Puritano Matthew Henry ainda diz o seguinte, prestem atenção em sentença maravilhosa dele: aqueles que não demonstrarem qualquer compaixão no dia da ira do seu poder, não poderão esperar encontrar compaixão no dia da sua queda. E nós não vemos compaixão no dia do poder do mundo. O mundo usa o seu poder para maltratar, vociferar, blasfemar, pisotear. Assim como o reino da Síria, quando estava no poder, maltratava, judiava. Mas Nínive caiu, a Síria caiu, e esse mundo mau vai cair. Os versículos 7 e 8 nós lemos: o Senhor é bom. O Senhor é bom, mas olha o início do versículo 8, mas, observem o mas Ele arrasará os seus inimigos com uma tremenda inundação, perseguirá os seus adversários escuridão adentro. Note como Deus é misericordioso, irmãos, porque nós não merecemos, mas Ele é o nosso refúgio na aflição. Nós somos salvos somente pela graça. Contudo, aqueles que não o buscam, Ele um dia dirá para essas pessoas: apartai-vos, malditos,
não os conheço. Saber que os inimigos do Senhor, aqueles que desejam nos fazer mal para atingi-lo, receberão um dia uma inundação de ira que os perseguirá escuridão adentro, é motivo para dizer que a bondade do Senhor é imensa, que tudo aquilo que nós somos afligidos não ficará impune, que aquilo que eles têm feito com os nossos filhos, com as nossas crianças, décadas e décadas e décadas, será punido, que aquilo que eles fizeram contra as famílias, a destruição que promovem, será punido, que aquilo que eles batem palma quando os cristãos são pendurados, mortos, enforcados nas regiões onde o cristianismo é proibido, será punido, que aquilo que eles desejam para as nossas crianças, para as nossas famílias, para as nossas igrejas, será punido. É bondade. Um teólogo diz o seguinte: Deus é um refúgio para aqueles que nele confiam, mas também é inundação transbordante para aqueles que são seus inimigos. Nós lemos de manhã e nós estudamos de manhã que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde o pecado pela lei tornou-se grande, a graça superabunda e cobre esse pecado. Aqui nós temos o inverso, aonde a iniquidade tem abundado e tem crescido, e onde não se encontra arrependimento, superabundará também o juízo de Deus como uma torrente de fogo. O Senhor Deus, a quem a vingança pertence, diz o salmista. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Esse deve ser o nosso canto, irmãos. Esse deve ser o nosso canto. Ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Em segundo lugar, sabendo que o Senhor é bom, precisamos lembrar que essa bondade, ela nos alcança, pois o Senhor é uma fortaleza para nós no dia da nossa angústia. O paganismo semelhante a Nínive está ao nosso redor, trazendo-nos angústias de diversas maneiras. As redes sociais, elas censuram conteúdos bíblicos. Eu já tive conteúdo bíblico censurado porque ia contra as diretrizes de comunidade. Pastores são intimados a depor por causa das suas convicções. Crianças são obrigadas a serem entregues ao ensino terceirizado, onde são engolidas pelas ideologias macabras. Não sabemos por quanto tempo o Senhor nos agraciará com liberdade. Não sabemos quando seremos perseguidos mais abertamente e mais violentamente por causa do nome do Senhor. Mas sabemos que chegará esse dia. As redes sociais censuram conteúdos bíblicos. Há pouco tempo, católicos conhecidos no Brasil, eles foram censurados pelas redes sociais porque convocaram a oração, a reza de um terço. Note bem, eu não vou entrar no mérito se isso adianta ou não adianta, ou se tem fundamento ou não tem fundamento, mas pensem o seguinte, os caras estavam dizendo, nós devemos nos reunir tal dia, tal horário, cada um na sua casa, para rezar o terço. E foi censurado. Foi censurado, sabe como? Discurso de ódio. Discurso de ódio. Ficar com um cordãozinho, com umas bolinhas de plástico ou de outro material, fazendo uma reza, era ódio, discurso de ódio. Evangélicos que promoveram uma live há pouco tempo a respeito de uma nova versão de estudo da Bíblia, tiveram a sua live e as suas contas censuradas. E qual foi a justificativa? Discurso de ódio. Estão promovendo uma Bíblia. A Bíblia era uma Bíblia com estudos para aplicação para crianças. Bíblia, criança, discurso de ódio. Se fosse um funk, se fosse uma amostra de museu com peladão, se fosse a democratização de um banheiro totalmente democrático, onde pode entrar homem, mulher, travesti, binário, não binário, sapo,
urso, qualquer coisa, aí é lindo. Mas era uma Bíblia de estudo, com aplicação para crianças. É discurso de ódio. Aplicativos da Bíblia tiveram de ser removidos de uma plataforma de uma gigante como a Apple, em países comunistas e em países islâmicos. Livrarias como a Amazon, que praticamente monopolizam o mercado editorial, e guardem isso, nós gostamos de fazer compras em um lugar apenas, e de comprar com preço barato, e comprar com frete grátis, mas quando há um monopólio, há um perigo. E o perigo é justamente esse: há ações instigando, e já foi feito na América, a remoção de livros da plataforma de vendas por ferirem militantes ateístas, gaysistas e outras matizes. O que acontece? Pensa comigo. Você não precisa fazer uma censura nem governamental, mas se a plataforma de vendas onde todo mundo vai comprar não exibe o seu livro, eles te silenciaram. Hoje em dia, com as redes sociais dominando, como dominaram, quando eles tiram a voz de católicos e protestantes da internet, quando tiram os seus sites, quando tiram as suas contas de Instagram, de Facebook, de YouTube, o que eles estão fazendo? Eles estão silenciando a pessoa. É o modo onde a pessoa fala, trabalha e ganha o seu pão. Entendem isso? É uma brutalidade. Agora observem o seguinte: essas pessoas dizem que isso é discurso de ódio, que há várias formas de adorar a Deus e tudo mais, e se tudo é Deus, e se todos estão certos e ninguém está errado, então ninguém pode falar que o outro está errado. Então, meus irmãos, de duas, uma: ou serão todos finalmente silenciados, porque os canceladores serão um dia cancelados, ou então um paganismo totalitário será oficialmente implementado. Nós devemos lembrar para o passado da igreja. A igreja primitiva, a igreja sob o Império Romano. Roma tinha todo um panteão de ídolos que adoravam. Todos poderiam ser adorados, inclusive Cristo. Não tinha problema. Se a igreja chegasse e dissesse: olha, nós temos mais um Deus, mais um ídolo, é aqui Jesus Cristo de Nazaré, que legal. Vamos dar as mãos e vamos bater palma para o pôr do sol, está tudo certo. Mas, para o império, Cristo tinha que ser adorado junto com todos os outros ídolos, inclusive com a adoração ao imperador, que era tratado como um Deus. E aí os cristãos disseram: não, aí não vai rolar, porque Cristo é o único Senhor. Crentes eram mortos nessa época por serem considerados pagãos. E isso não está longe dos nossos dias, meus irmãos. O quê? Vocês não acreditam em Buda? Vocês não acreditam em Confúcio? Em toda aquela coisa linda e bonita, o aroma de incenso da nova era? Vocês não acreditam que todos os caminhos levam a Deus e que nós podemos ser felizes e há várias formas de amor e tudo? Vocês são pagãos. Vocês são pagãos, vocês são incrédulos da nova religião, da nova era. Passamos a era de Aquários, agora é a era de Peixes. Deus é a nossa fortaleza no dia da angústia, meus irmãos. Pastores têm sido intimados a depor por causa de suas convicções religiosas. Há pouco tempo, um pastor em Minas Gerais foi intimado a dar esclarecimento à polícia do porquê que a sua escola denominacional, escola que ele administrava, não ensinava a diversidade de gênero. Por que ela ensinava Bíblia e biologia, que há homem e a mulher? Uma escola também denominacional aqui da nossa cidade, ela está sendo duramente criticada porque ela está ensinando o criacionismo. Imaginem como que uma escola vai ensinar que 2 átomos se chocaram e houve uma explosão e tudo se fez bonito e maravilhoso a partir disso.
pagãos, incrédulos, acreditam em criacionismo? Irmãos, tem uma sequência de filmes chamado Deus Não Está Morto. Assistam. O primeiro é doído de assistir, é fraco, é mal feito, mas assistam por misericórdia, e depois assistam o 2 e o 3, melhora bastante. Ela tratou de coisas que têm sido ventiladas aqui e ali no nosso mundo. No segundo filme, um professor ele foi perseguido por declarar-se cristão em sala de aula, porque isso ofendia aquele que não era cristão. No terceiro filme, ele desenvolve um tópico que foi tratado no finalzinho do segundo, e é algo que já tem acontecido em alguns países europeus, e eu nem vou falar de países comunistas ou islâmicos, né? Eu estou falando de países com liberdade, onde o Estado estava querendo os esboços dos sermões dos pastores antecipado, para saber o que o pastor ia pregar, e se ele poderia pregar, ou se eles teriam que intervir, porque não haveria mais liberdade, então, de expressão religiosa para expor qualquer ideia, porque algumas ideias são nocivas à sociedade, ferem as diretrizes de comunidade. Em países comunistas islâmicos, o simples declarar-se crente pode significar a pena capital. Irmãos, nós estamos vivendo em nosso país onde deputados eleitos e jornalistas são presos por crimes de opinião e são proibidos por um tribunal que é totalmente contrário à igreja de dar até mesmo entrevistas. Isso é grave. A gente não pode ver uma coisa dessa e achar, não, que isso. Por exemplo, o deputado que foi preso e proibido de dar entrevista, eu não concordo com a maioria das coisas que ele fala. Mas o que eu tenho que concordar, e você também tem que concordar, é que sendo ou não sendo um tolo, ele tem direito a opinar. Mas Deus é o nosso refúgio nas horas mais difíceis. O Senhor mantém a nossa paz, mesmo nas aflições. Não vai demorar muito para que hajam prisões no Brasil por crenças religiosas. Não vai demorar muito. E que seja como Deus quiser. Spurgeon diz o seguinte: Jesus é perseguido em todo santo que é prejudicado, e Ele é poderoso para vingar os seus amados. Crianças são obrigadas a frequentar ensino terceirizado e engolir ideologias pagãs. Escolas denominacionais são perseguidas. Ideias como escola sem partido são rechaçadas. Ideias como homeschooling são tratadas como coisa antiga e opressora. Mas encarar professores militantes, ensinando ideologias nefastas, atacando a fé cristã, deixando de ensinar conteúdo útil para desenvolver pequenos revolucionários, isso é permitido, isso é progressismo. Ver como eu vi numa festa de escola, que era para pais, alunos e professores, professora de 2º ano do ensino básico, dançando música cantada por um drag queen, e descendo até o chão na frente das crianças. Isso tudo é lindo. Olha a liberdade que o feminismo conquistou. É progressismo. Contudo, meus irmãos, nós devemos crer que Deus é forte refúgio para nós quando chegam esses tempos de aflição. Pais corajosos têm desafiado os inimigos dos seus filhos, inimigos de Deus, e devem contar com oração e com apoio de todo homem que preza pela liberdade. Ainda que você não seja adepto do homeschooling, ainda que os seus filhos vão para a escola, você deve lutar pela liberdade do homeschooling e você deve lutar pela liberdade do seu filho ouvir conteúdo matéria, conteúdo não de ideologia. Ele tem que aprender a escrever, ele tem que aprender a ler.
Os nossos estudantes de universidade, os nossos formados em universidades não conseguem ler um texto. Existem páginas que mostram só as manchetes dos jornalistas, os erros de português e de concordância de jornalistas. Notem, é aquele que ganha com a sua escrita. Mas todos eles são progressistas. Todos eles têm grandes ideias para a sociedade. Nós não sabemos por quanto tempo o Senhor nos agraciará com liberdade e quando seremos perseguidos mais abertamente por causa do nome do Senhor. Mas sabemos, esse dia chegará. E devemos saber também, irmãos, que quando chegar esse dia de perseguição, nós devemos nos alegrar. Porque Jesus nos diz o seguinte: bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5. Se nem autoridades com imunidade parlamentar, jornalistas com imunidade da profissão são poupados, imagine o próprio crente, o pobre crente. Imagina aquela tiazona, queridona, simples. Viu uma mensagem de WhatsApp e ela tem uma rede social e compartilhou, dizendo que Deus criou homem e mulher. Como que ela vai lutar contra o sistema? Que armas que ela tem? Que armas que os pastores têm? Somente Deus como nosso refúgio no tempo da angústia. O que sabemos é que Ele é abrigo no dia da tribulação. Por quê? Porque Ele não muda, porque Ele permanece eternamente como refúgio seguro para todo e qualquer necessitado. Chegue até Ele e receba então abrigo. O Senhor é o nosso refúgio no dia da angústia, quando por dentro, por fora e ao derredor parece haver somente cuidado, temor, necessidade e tristeza. Spencer, ele escreve o seguinte, falando sobre o cuidado de Deus. Ele diz o seguinte: o tempo, o lugar, o modo de falar ou o traje não podem obscurecer ou toldar os olhos e os ouvidos de Deus. Ele pode discernir Daniel na cova, ele pode discernir Jó no meio da sujeira, que esteja Jonas alojado no ventre do grande peixe, que Pedro seja posto em prisão apertada, que Lázaro esteja vestido de trapos ou Abel role no próprio sangue. Ainda assim, ele pode chamá-los pelo nome e enviar os seus anjos para confortá-los. A ignorância e o esquecimento podem levar o amor e o conhecimento a perder os seus traços na criatura. Mas o Senhor não é acidental a qualquer deles, pois os seus olhos, como a sua essência, estão em toda parte. Ele conhece todas as coisas. Como escreveu John Bunyan, comece a ler do início de Gênesis e leia até o final de Apocalipse. E veja se você consegue encontrar alguém que confiou no Senhor e foi abandonado. Você não vai confiar, por isso, confie no Senhor. Terceiro e último lugar, sabendo que o Senhor é bom e que Ele é uma fortaleza no dia da nossa angústia, devemos lembrar ainda que Ele conhece aqueles que nele se refugiam. Veja, irmãos, não foi nós que geramos a nossa fé, foi Ele que gerou. Nós não desenvolvemos a nossa confiança, é a sua graça que exercita e fortalece, inclusive por meio das angústias. Ele conhece aqueles que nele confiam. E se você confia em Deus, tenha certeza que Ele conhece você. Ele sabe onde você se encontra e Ele sabe o que você está passando. Por isso, vá até Ele. Refugie-se nele. Ele é a nossa fortaleza. Ele conhece os que nele se refugiam. Eles foram atraídos por Ele. Eles ouvem a voz do bom pastor e vão ao bom pastor encontrar alívio e descanso. Ser chamado à comunhão com Deus é prova do seu amor por nós. Buscar nele refúgio é certeza de que seremos satisfeitos nele.
Refugiar-se nele é prova de ser conhecido, e não somente ser conhecido, mas de ser amado por ele. Aqueles que ele conhece o buscam. E aí nós devemos nos perguntar: nós temos buscado ao Senhor no meio das nossas angústias? Ou temos nos desesperado? Ou temos nos afligido? Ou temos temido o mundo e o mal que o mundo pode nos fazer? Ou temos olhado para a Assíria e a grande cidade de Nínive, vociferando ódio ao nosso derredor, e temos nos assustado? Nós somos expostos ao mal do mundo e a pessoas más diariamente, mas nós não estamos sozinhos, irmãos. Ele está perto daqueles que nele confiam. Nós podemos ter a nossa liberdade ameaçada, mas nós jamais estaremos sós. Nós podemos receber ameaças físicas, porque o mal não se sacia, mas nós jamais estaremos sós. E se confiamos em Deus, ser morto por esse mundo, é nos aproximarmos definitivamente dele. Por isso nós não tememos a morte. Se esse é o máximo que eles podem nos fazer, isso é uma promoção para nós. Nínive achava-se poderosa, assim como os nossos inimigos acham-se. Mas nós sabemos que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. E se há algum poder dos nossos inimigos sobre nós hoje, foi porque o Senhor determinou, foi porque do alto foi dado. Sendo assim, nós sabemos que esse poder do mal sobre nós, sobre a nossa liberdade, ele tem uma medida, ele tem uma duração e principalmente ele tem um propósito e terá um fim. Aquele que conhece o Senhor, confia nele. Irmãos, isso é verdade sobre nós. Nós conhecemos o Senhor, nós confiamos nele. Essa é a prova. Se conhecemos o Senhor, então sabemos que Ele é bom e sabemos que nele temos refúgio certo e seguro no dia de toda e qualquer angústia. Portanto, quando angustiados, busquemos este refúgio. É isso que nós temos feito, irmãos. Ou temos buscado outro refúgio, ou temos buscado outros deuses, ou temos buscado jeitinhos, ou temos tentado cobrir as nossas angústias com autossatisfação de vícios e pecados. Podemos dizer que somos crentes, podemos falar o que quisermos, mas Ele sabe o que nós somos verdadeiramente, porque Ele conhece os que são dele. É um lugar comum dizer hoje em dia, salvo os ateus, né? Aos ateus também nós temos que falar o seguinte: existem ateus que falam mais de Deus do que o próprio crente, né? Só fala em Deus. Dá vontade de dizer: para de falar mal de Deus e se agarra nele de uma vez, filhão. Né? Tá feio já. Mas enfim, fora aos ateus, é comum nós ouvirmos no mundo, nesse mundo decaído, nessa Nínive que nos circula, que Deus é bom. Deus é bom. Mas será que isso é verdadeiro no lábio de todas as pessoas que falam isso? A melhor maneira de sabermos se uma pessoa tem de fato o seu refúgio no Senhor, sendo assim, é a melhor maneira de avaliarmos a nós mesmos, é no dia da angústia, irmãos. É no dia da angústia que o nosso discurso é provado. E aí ele é aprovado ou reprovado. Porque nos tempos bons, tudo pode ser dito, tudo é fácil de se dizer. Nos tempos bons nós podemos falar grandes coisas sobre Deus, mas o sofrimento, a perseguição e a amargura, elas provam a nossa fé. Assim, o crente verdadeiro, ainda que seja ameaçado por um estado tirânico com relação à sua liberdade, ainda que seja odiado pelo mundo, ainda que seja desprezado e perseguido pelos homens, ele estará confiante, vivendo com tranquilidade e diria até mesmo com certa calma. Pedro foi acordado pelo anjo quando estava preso. Lembram disso? Ele não estava desesperado.
O anjo teve que chegar e dizer: filhão, acorda aí, vamos embora. Chega. Paulo estava cantando, preso, depois de surrado, estava cantando. O crente verdadeiro, mesmo dentro da aflição do mundo, ele pode viver com tranquilidade e com certa calma. Ele não se desespera, ele sabe em quem ele crê. Ele tem no seu refúgio uma alta fortaleza. Isso não é porque ele é forte, mas é porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. E assim, para esse crente, a graça divina lhe basta. Ele está tranquilo porque está numa fortaleza intransponível, porque está num refúgio doce, que fortalece e consola, mesmo em meio à dor e à agonia. Veja, o crente ele não é um estoico, ele não é alguém que finge estar acima da dor. Não, meu irmão, o crente ele sente dor. E como sente dor? Ele sente tanta dor que ele leva toda essa dor ao Senhor, em meio a gemidos e lágrimas, confiando em Deus, e assim ele encontra no Senhor a sua paz, a paz que o mundo não pode dar. Nós precisamos responder sinceramente: nós confiamos em Deus. Se o Senhor conhece os que lhe pertencem, e estes o conhecem como seu refúgio, nós temos tal conhecimento do Senhor. Charles Spurgeon diz o seguinte, pergunta o seguinte: será que ele me conhece, nos conhece como um daqueles que confiam nele? Se confiamos realmente, é prova de que ele nos conhece. Se não confiamos, devemos então nos arrepender, buscar a sua face enquanto é tempo, antes do dia da angústia. Você que tem vivido severas privações, ao ponto de ver a sua confiança balançada, ao ponto de temer pelo futuro da sua família e dos seus filhos, que seja hoje fortalecido pelo Senhor. Deus conhece aqueles que nele se refugiam, portanto, refugie-se nele. Ainda que você possua pouca fé, use essa sua pouca fé para ir até Ele. Ele aumentará a sua fé. Use a medida de fé que você tem para suportar as adversidades deste mundo, que odeia a todos aqueles que são do Senhor. Porque você, meu irmão, não pertence a este mundo. Você que tem desanimado, porque parece não enxergar Deus. Veja, Deus é o sol do meio-dia. Nosso Senhor Jesus Cristo é o sol do meio-dia, mas o Senhor Jesus Cristo também é a nossa rocha de refúgio. A sua luz pode não brilhar na noite escura que você está vivendo hoje. Talvez você não esteja nem mesmo vendo as estrelas nesse período de escuridão que você está vivendo. Mas creia no seguinte, meu irmão: quando a luz brilhar, você vai ver e entender por que nem mesmo as estrelas são vistas. É porque você estava sendo guardado debaixo da rocha. A rocha te protegia. Você verá que Deus estava sempre com você, o tempo todo, como seu refúgio e sua fortaleza. Talvez você tenha sido tão influenciado pelos habitantes de Nínive, onde nós estamos peregrinando, que duvide da sua salvação. Mas não duvide, jamais esqueça que se você está vivo é porque Deus é bom, Ele é seu refúgio no tempo da angústia, mesmo com a fé fraca. Veja, a fé é exatamente não ver, mas saber e crer. E eu estou trazendo para os senhores essa noite o saber. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus conceda aos senhores o crer. Creia que Deus conhece aqueles que nele se refugiam. Você pode não ver a fortaleza na qual se encontra, assim como o servo de Eliseu estava apavorado e não via como estava sendo protegido, mas saiba que nada pode lhe atingir sem determinação do Senhor. Aqueles que o Senhor não conhece
constroem a sua casa sobre areia, eles confiam em criaturas, enganam-se e enganam aos outros. Deixe-os latir ao redor, deixe-os latir na porta da sua casa, deixe-os latir na frente da sua família e dos seus filhos. Não se dobre aos seus latidos, não se dobre a este mundo caído, não negocie a sua liberdade, não aceite adulterar a verdade, não abandone jamais a sua fé, não desanime pelo tamanho e o poder dos seus inimigos. Nínive foi destruída, assim como será destruído todo aquele que se ergue contra o refúgio e fortaleza da igreja. Por isso, irmãos, cantemos com o salmista: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é incomparável, todo-poderoso. A sua paciência não é fraqueza, mas é misericórdia. Ele ordena todas as coisas, todos os acontecimentos e pune todo aquele que se ergue contra ele. Deus é tardio em se irar e ele é bom. E ainda assim, ele também é zeloso vingador, cheio de furor contra os seus inimigos. Deus é eternamente bom, é o nosso refúgio na angústia, que conhece todos aqueles que nele buscam refúgio. Assim, nós somos confrontados e consolados com duas perspectivas sobre o nosso Deus. Como Paulo nos escreve em Romanos: observem como Deus é, ao mesmo tempo, bondoso e severo. É severo com os que lhe desobedecem, mas é bondoso com vocês, desde que continuem a confiar na sua bondade. Mas se deixarem de confiar, também serão cortados. Romanos 11. Matthew Henry escreve o seguinte: note que o mesmo grande poder que é exercido para terror e destruição dos ímpios é empregado e será empregado para a proteção e satisfação do povo de Deus. Ele pode tanto salvar quanto destruir. Aprendemos então, meus irmãos, que Deus, ele é inata e é inerentemente bom, sendo que ele jamais pode ser associado a nenhum atributo contrário de que bondade. Depois aprendemos que Deus é um refúgio incomparável para os seus filhos nos momentos de angústia. E por fim aprendemos que ele conhece todos aqueles que possuem fé nele, tendo para com estes um cuidado amoroso de Pai. Todos os que conhecem ao Senhor refugiam-se nele e cantem junto com o salmista no Salmo 1, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Que Deus Pai seja misericordioso conosco, por Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos ficar em pé e vamos ao Senhor em oração. Curve a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Vivemos dias maus. Somos confrontados por um reino tão terrível quanto o assírio. Somos confrontados por cidades e potestades tão terríveis quanto Nínive. Os inimigos se levantam contra nós. São teus inimigos, Senhor, e por isso são nossos inimigos. No meio de tudo isso, nossas famílias são atacadas, nossa liberdade é atacada, nossa religião é atacada, nossa fé é atacada. Nossos casamentos são atacados, nossa cultura é atacada. Até quando, Senhor? Até quando? Vinga-nos, ó Deus, poderoso, amoroso e vingador dos seus. Vinga-nos, Senhor. Vinga-nos de toda lágrima, vinga-nos de toda dor, vinga-nos de toda fome, vinga-nos de todo sangue derramado. Até quando, Senhor? Pai, que essa mensagem seja um conforto para nós. Por isso eu peço que os nossos corações sejam impregnados por ela por meio do poder do Teu gracioso Espírito Santo.
Que nós jamais possamos esquecer, Pai, que Tu és bom, que Tu és o nosso refúgio na angústia e que Tu conheces cada um de nós, cada um daqueles que se refugiam em Ti. E sabendo disso, confiando nisso, se refugiando em Ti, nos refugiando no Senhor, que possamos marchar em humildade, em dependência, mas sem recuar, ainda que custe a nossa vida, Senhor, porque nós temos um objetivo, nós temos um caminho, nós temos uma meta e nós temos um lar eterno, a qual nós fomos chamados e fomos comprados com o sangue do Teu Filho, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E é em nome dele que nós oramos e Te agradecemos. Amém.